Vamos adiante para o capítulo 20? Então vamos. Noções de lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim. Vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Que bacana, né? As almas femininas, hein? As almas femininas assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta, reencarnar, ou ascender, reencarnar em outras dimensões superiores. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra. A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Então, começa por aí. É a premissa importante. Lembrando que aqui é cópia de lá, então o lar também. Mas os cônjuges, por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo, o que caracteriza um planeta de expiações e provas. Não é? Não é que André Luiz está dando tonalidades depreciativas. É a real. Você quer um dado que eu observei hoje, pesquisei? No IBGE, que saiu agora em 2024. Mas os dados são de dezembro de 2022. 48% dos casamentos no Brasil não duram 10 anos. 48 é uma metade. Cada 10 casamentos, 5 não vão durar 10 anos. Vamos lá. Isso em 2010 era 37%, aumentou 10%. Ou seja, mais gente está divorciando antes dos 10 anos. O tempo médio era de 15 anos, tempo médio do casamento durar no Brasil, agora é 13. Caiu para 13. E o número de filhos reduziu. É 1,6 filhos por casal. E a religião que tem menos filhos é a espírita. As mulheres espíritas, os casais, são os que têm menos filhos. Então, não é para assustar. E isso não é também só privilégio brasileiro. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Dona Laura. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. E desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. A importância de uma palestra. Claro, bem colocada. Ela está se tratando do espírito, né? Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto, nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Interessante que fala em sentimento.
Não fala em sexo. Percebeu? E você pode ter um homem onde predominem sentimentos femininos. E o oposto é verdadeiro. Né? O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então tem esse ângulo reto, e o vértice é onde eles se encontram. É templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. É isso que acontece? Não. Hoje se une muito antes corporal, depois, se der certo, se der tempo, espiritual. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime, que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Ela vai aprofundar essa crítica aí. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e sentimento, rumo a planos superiores da criação. Tá entendendo? Não vou ficar nem comentando isso. Está bem claro, né? Dissimulam em sociedade. Na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete do modista. Quer ver? Ainda ela está sendo assim bem educada, né? Não está falando para onde vai esses pensamentos. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado, o vértice não bate da matemática. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, é bem conhecido essa citação do livro, ele tem um capítulo lá que ele fala sobre o espiritismo e o lar. Então ele tipifica em 5 casamentos. Você tem o casamento acidental, para começar. Então eu já falo, onde está o planejamento reencarnatório? É um casamento acidental. Depois você tem o casamento provacional. Provas. Esse é o que mais tem, segundo ele, estatisticamente, na Terra. Provas entre os cônjuges. Terceiro, sacrificiais. Geralmente o noivo, o marido elevado, a esposa não tem elevação, ou vice-versa. Então, às vezes, por um resgate, e às vezes o próprio que tem mais elevação precisa passar para ajudar.
estender a mão, é o sacrificial. O afins e o quinto, os transcendentes. Eu citaria o caso, com certeza, de Kardec e a dona Emaili Gabi, né? Que é um casamento transcendental. Uma missão, os dois vieram, né? Então, se a gente desenvolver os conceitos desses tipos, é interessante, né? Interessante. Pode ser que algum casamento tenha um pouquinho de um pouquinho do outro também. Não há um limite, talvez, muito nítido traçado, mas é interessante essa tese do Martins Peralva, porque não foge muito, vocês não acham? O que você acha? Fala aí a sua opinião. Casamento acidental? Tem? Claro que tem. A pessoa vai numa festinha, tal, toma um pouquinho, a moça também, mocinha bonita, casa. Aí, como é que faz? Questão de experiência, meu amigo, replicou o nobre Matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Bem claro, né? Tá vendo? Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se, mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí, na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas. Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Por isso que, no capítulo do Evangelho, a indissolubilidade do casamento está lá. E o casamento só é indissolúvel quando ele é regido pelo amor. As argumentações que ela coloca aqui estão explicando por que tem que ter divórcio, separação. Tem que ter. Veja, porque tudo são experiências para o espírito passar. Né? O que nós temos de concreto é que a família é uma instituição que deve se manter. Porque no livro dos Espíritos está que a abolição da família, não do casamento, é da família que fala no livro dos Espíritos, seria uma volta aos tempos primitivos da humanidade. E isso são espíritos que estão lá em dimensões superiores, já andaram tudo isso que nós vamos andar e muito mais, que a gente nem imagina o que eles já palmilharam, e eles estão vindo falar. Como um sábio pega uma criança e fala, não põe a mãozinha aí que queima, isso é chapa para pôr ferro quente. Mesma coisa eles estão falando. Né? Agora, se a família hoje está assumindo características diferentes, homem casar com homem, mulher casar com mulher, não é? Não está tendo famílias que são formadas.
não tem nenhum problema, porque o que você vai debater o quê? Nós não podemos debater a forma, temos que debater o fundo, mulher com mulher. Mas tem lá filho, estão educando, e se fosse um homem e uma mulher e joga o filho na droga? Então, isso daí, nós temos que tomar cuidado, nós temos que abrir a mente e olhar e pesar nas questões espirituais e saber que está havendo uma modificação nos conceitos, modificações que às vezes são boas, modificações que a gente tem que pensar, em termos assim, ditas modernidades, né? Pensar que modernidades são essas. A questão é do espírito. Às vezes uma pessoa vem, como que nem o casamento acidental. Eu gostaria de comentar no sentido de que nós aprendamos que aqui na Terra, existe sim planejamentos reencarnatórios. Existe sim. Mas não são todos. Não tem como ser todos. Porque nós somos foras da lei. Nunca esqueço uma palestra que o Pedro Bonilha fez aqui, em que ele estava comentando a questão da fatalidade do destino, né? Será que tudo que acontece é maktub, está escrito? Ele falou, não, porque nós não seguimos as regras. Quando a gente aprender a seguir as regras, tudo vai estar definido no sentido. Agora, enquanto a gente não segue, não é? Está tudo certinho para o casamento. Aí chega na véspera, o marido fala assim, não quero mais saber. De onde veio aquilo? Não é? Então, nós somos pessoas que falhamos. É natural. No Evangelho, Jesus fala que antigamente não era assim. Isso é a fala do Cristo. Mas pela dureza dos vossos corações, então tem que ter a lei humana que rege a necessidade da separação. Isso está no capítulo do Evangelho. Então, é Jesus falando. Não é nenhum espírito superior. É o Cristo, governador espiritual da Terra. Quer dizer, o que você entende dessa frase? Você falou da questão moral. A dureza dos vossos corações. Aqui ela falou do egoísmo, da falta de tolerância, não é? Então, vamos desaguar sim em separações. Claro. Vamos desaguar. Né? Vamos trabalhar para depois minimizar todas as dificuldades, né? Onde eu estou aqui? Que fazer, né? Que fazer, porém, meu amigo, replicou a bondosa senhora, na fase atual evolutiva do planeta, a fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Ela não falou poucas, hein? Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins. Lembra? Transcendente, afim. E esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Quer dizer, só isso já está alimentando uma possível desunião futura. A não ser que a pessoa se desenvolva numa grande compreensão, não é? Aí você falou uma coisa interessante, o Garcia também, que as pessoas hoje têm outra cabeça, né? Antigamente, será? Eu vou falar assim, não sei. Vocês podem, eu ouvi a minha avó, meu avô, vocês também. Nas brigas, nas discussões, parece que eles se suportavam mais, né? Tenho uma impressão assim, posso estar enganado. Hoje não. Hoje qualquer coisinha, já vou atrás dos meus direitos. Então, eu também não sei se esse aspecto, são muitos, também ele tem uma influência. Não é?
Hoje são muito voláteis essas uniões, né? Não sei. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. São os provacionais, né? Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. Então, ela está falando lá do trabalho no mundo espiritual. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. Antes de continuar, deixa eu lembrar vocês, porque a gente está situando essa questão, né? Já está dando ênfase nos trabalhos femininos, é justo, tá legal. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos e que ora reencarnamos como homem, ora reencarnamos como mulher. Então, a tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. Olha, talvez era o aspecto um pouco mais antes. É claro que o movimento coevo do feminismo, olha aí, constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Ela não está falando do espírito da pessoa, você, mulher, Silvia, Ana Paula, Rô. Espírito, que você um dia vai ser também espírito feminino, você. Então, você está entendendo? Porque a pessoa lê aqui e fala, já tem gente falando, tem mulher feminista que fala assim, não gostei disso aqui não. Isso é uma análise do ponto de vista seu materialista, da mecanicista, de Isaac Newton. Venha para a física quântica, analise que você é espírito. Então, vamos repetir aqui, ó. É claro que o movimento coevo constitui uma ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. Então quer dizer que a mulher não pode ir no escritório, no gabinete? Pode, claro que pode. Ela está querendo dizer que tem funções que são masculinas. Assim como tem hoje, parir um filho não é função masculina. Não é. Não é? Então, a compilação física, tudo, mas a mulher está ganhando espaço. E é natural. Porque vão ser feitos, enquanto isso acontece, vão sendo feitos ajustes. Então a mulher saiu de dentro de casa, como ela falou aí, começou a estudar, começou a trabalhar. Hoje vai na Lua. Por que não pode ir? Não é? Então a mulher, o espírito feminino está também experimentando, assim como o homem também. E quem está ganhando com tudo isso? O espírito, na sua evolução. Então a gente não pode ser, dentro de uma casa espírita, tacanho de ficar. Eu acho que a mulher tem todo o campo, evolua, cresça, em todas as áreas do conhecimento. Tem que ser. Agora, alguns ajustes, talvez não já, no futuro, vão sendo feitos porque viu que não dá certo. Mas para isso estão experimentando. Não é? A gente nunca viu a mulher. Quem viu uma mulher votar? Nunca votava. Aí um dia foi lá e votou. Meu Deus! Olha hoje. Já é presidente de país.
Então, essas atribuições, na verdade, todas elas nós conhecemos? Não conhecemos. Elas precisam, eu digo, as atribuições, não as mulheres. As atribuições precisam ser experimentadas por todos. Não é? Antigamente o homem cuidava de filho? Não, ele tinha que trazer o pão para dentro de casa. O filho se desvirtuava, quem que era culpado? A mãe. E se bobear até hoje. E não tem nada a ver isso. É compartilhado. Responsabilidade é 50-50. Ainda que você, homem, traga o pão para dentro de casa. Não é? A minha esposa fala assim, essa encarnação sua, eu estou te ajudando você a poder fazer tudo o que você está fazendo dentro do Espiritismo. Você trata de me deixar uns tijolinhos lá, ela fala. Porque, e ela está certa. Eu não me preocupo com as coisas de casa. Está lá, está sempre, eu vou ter que fazer isso, estou estudando, não posso fazer aquilo. Não, eu vou levar sua mãe, vou buscar. O que é? Você está entendendo? Eu só dei um exemplo aqui, mas tudo bem, extrapolei. Mas é assim, gente. A gente tem que olhar e ser compartilhado. Eu acho que a coisa tem que andar para esse rumo. Né? A enfermagem, eu já li isso, né? Já. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza das suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Lembra que a gente tem que formar uma coisa harmônica. É o ângulo, vai dar o vértice, é a coisa harmônica. Uma não viverá sem a outra. A inspiração e a atividade. Tá vendo? A inspiração dentro de casa e a atividade que vem de fora para dentro. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? Como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal lá na terra. Aqui eles contam em dobro, então lá na terra você imagina. E interessante que ela fala uma coisa aqui, vocês perceberam? Me confia a criança ao lar. O que você entendeu disso? Mas mais que isso também. E que tem André Luizinho lá, ou seja, ele chega, não tem para onde ir. Não tem. Então ele é acolhido. Ou ele vai ficar numa instituição, como se fosse um orfanato. Tem o Lar da Bênção, no livro Entre a Terra e o Céu, é um exemplo, da irmã Blandina. Ou ele vai ficar em casas de pessoas que se voluntariam. E nesse caso o trabalho é em dobro. Ele ficou lá 10 dias, 80 horas, então você ganhou 160. Não é 80 bônus horas, você ganhou 160 bônus horas. Né? Então, tem isso também. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos da enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Só tem o domingo para descansar, um dia. Trabalha de segunda a sábado. Pode ser também, mas tem que ser 48. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo. Observação. Diariamente. É programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. A maioria que fala assim, eu não quero, eu não me sentia envergonhado, não, eu ia gostar de não fazer nada. Não.
Pode descansar aqueles 10, 15 dias para você se recuperar. A vida é trabalho. Mas aí é que a gente precisa aprender que o trabalho ganha uma nova conotação. Por quê? A pessoa, às vezes, que fala isso, trabalha numa repartição, tem um chefe chato, precisa fazer todo dia aquela rotina, já faz 45 anos, ela não aguenta mais. No mundo espiritual, ela pode desenvolver um trabalho que é diferente. Não é? Que tem uma característica espiritualizante, não necessariamente assim, mas também assim. Interrompeu sua interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Então, nós vimos aí o capítulo 20, e no 21 vai continuar o diálogo, não é? Que ela vai entrar nas questões aí, inclusive do bônus hora, que vai ser o 21 e o 22. Continuando a palestra. Ela vai falar do marido, do filho, das relações familiares. Então, eu julgo que essas são as notícias da espiritualidade superior, que André Luiz se referiu. Então é bom que a gente esteja cotejando esses estudos aí.